Aí, vamos. Olá, boa noite. Tudo Boa bom? noite. Boa noite. Tudo bem? É bom, aqui são bem-vindos. Bem-vindos a uma palestra sobre Your Power, o poder, o teu poder. Ô, O teu poder. João, você Sim. não vai colocar um fundo aí, não? Põe um fundo no Zoom. Fundo no Zoom. É um Não, mas fundo. eu teria que trazer aquele negócio verde que está lá uns 50 metros, lá na Ah, garagem. mas mesmo no verde, será que não dá um só para dar uma disfarçada aí? Deixa eu ver. Porque senão você vai filmar para o seu evento, vai. Onde é que é o negócio aqui? Já nem me lembro onde é que a gente mexe. A gente vem aqui lá no vídeo, na setinha, e vai lá em Ah, é. Choose Virtual Background. Ah, é. Nossa, mas o meu, que coisa, que coisa, hein? Bah, eu não tenho uma coisa. Você Eu não não tem nada, mas tem um assim que é só deixa meia nuvem assim, ó. Você está com fundo, não está? Aí, Ah, ih, sim. sumi. Então, mas é o que você tem que trocar aí, sempre um sinalzinho que tem ali como que é? Eu não sei se é I have a green screen ou mirror my video. Não sei qual que você tá ticado. Pode ser que seja isso. Aí. Aí, ó. Aí, Assim ficou outra coisa. ficou legal, ficou legal. Pô, assim ficou outra pessoa. Até porque destacou mais a sua figura. Não sei se É você só a consegue ver. figura, entendeu? Porque antes estava o fundo destacando e não você. Porque você tá de Ah, roupa bege, o resto é bege, ficou tudo bem. Depois você muito corta a bom. gravação, que isso aqui é só para os íntimos, não? Tá certo. Boa noite, Vera. Tudo bom? Tem mais alguém. Vera, não tens como abrir a tua câmera? Tudo bem com você? Tudo bem, Vera. E você? Não, estamos. ah, ah, Bom, boa noite. Estamos aqui aguardando alguns minutos para que alguém mais entre e assim a gente possa conversar. Tá bom? Que ótimo, Darcy, você está Opa, que conseguindo trocar no legal. celular isso agora? Oi? Está conseguindo trocar no seu celular? Então, você deu a ideia, eu comecei a fuçar aqui, parece que deu certo. Que milagre deu certo! Você Estás vem no para celular, Vera? contar. Eu estou com saudade de No vocês, faz celular. tempo que eu não os vejo. Ah, só o João, que eu vi há pouco tempo, a semana passada. A gente se Eu vi encontrou, a né? foto de você. Pessoalmente. Agora, até hoje, Darcy, não te conheço, né? Um dia eu vou conhecer. Em Ué, agosto, você tem vamos. algum compromisso em agosto? Agosto, aniversário da minha mãe no Rio. Final do ano. Hum. Final do mês de agosto. Ah, é? É que a minha vida Por tá quê? muito Você precisa... corrida, sabe? Oi? Minha vida tá um Vai. pouco corrida. Eu imagino. Hoje Mas mesmo você, eu por que você está... tive tantas coisas para fazer no trabalho que Por que você está dizendo isso? é porque o João estamos pensando, né? Ainda não Sim, eu vi. definimos se a gente vai em agosto lá na Bahia. Ah, mas qual data seria? Às vezes dá também para mim. No Não final sei de agosto. ainda. No Final? final. Ah, justamente no final de agosto é que eu tenho que estar no Rio, né? É.
Não sei, a gente tá pensando aí. Porque não deu nada certo, né? Até agora eu não conheço o Até G. o momento não, né? Até agora eu não conheço o G. Teve um dia que eu conversei com ele quase por 1 hora. Ele falando Ah, comigo. Mas, isso faz muito tempo? faz acho que umas 3 semanas, 3, 4, 1 mês já. Faz 1 mês já. Ô, João, você que está no comando, hein? Eu e o Ângelo estamos falando, é só falar. Tá comigo É, agora. pode falar no É porque comando aí. faz tempo que eu e o Ângelo não nos falamos, né? Por isso que você sabe que eu falo pouco, né? Então, Tá certo. Tá Se certo. você quiser dar um spoiler aí, se já quiser fazer um spoiler da coisa, a gente já Fazer um spoiler do quê? sobre a sua masterclass, que ainda não tô pisando em ovos, não sei direito. Ó, esse daí ó, como ficou legal. Gostei desse aí, ficou top. O quê? Do Ah, o fundo dele? do Darson. Pois é, tu sabe que eu agora estou com o Zoom pago, mas aí eu vi que está tudo vazio quando vai estudar para escolher um virtual background, não tem nada, só tem duas coisas. Nossa, então você perdeu os fundos lá da gente, das nossas festas? Aquele do G eu te mando. Não, eu tenho eles, eu tenho. Ah. O assunto é que estava salvo aqui, mas agora não tem nada aqui. Que O impressionante. Décio, eu vendo você com essa camisa xadrez, esse final de semana teve a primeira festa aqui no meu prédio, porque nunca teve, primeira vez na vida. E foi ah, que uma festa legal. junina, né? Daí tinha uma coisa com as camisetas, colocou chapéuzinho, meu marido lá, eu falei assim, nossa, olha que tempo bom, né? Que a gente se divertia. É, que legal, isso é muito bom. É, Muito bom. Gosto de ver esse rosto concentrado do João. Ó, sim. tá Ó, ficou entrando, um mentor assim, the best aí com essa foto, hein, Jô? Ele tá está the entrando o best. Ramon. Tá Tem que entrando o tirar até Ramon com a foto dele, Jaqueline. meu Deus do céu. Ó, Legal. E aí, Ramon, tudo bom? Ah, o Ramon? Ah, Jaqueline. Ramon! Tudo bem, meus amigos? Eu estou Tudo dirigindo, voltando para casa bom? aqui, estou escutando bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Bom falar com vocês. Muito bom mesmo. Gostei de ver vocês lá no evento lá da Adriana. Evento Oi? livraria. Então, chamei para livraria, claro que eu vou. É. Bueno, vou dar mais um minutinho, ver se alguém mais entra, para daí sim começar. É, daí sim, vamos ver aqui. Eu acho que é por aqui, vamos ver. Deixa eu botar no mudo aqui. Olha só, que tal? Conseguem ver? Sim, Sim. Your Power. Eu vou fazer uma palestra sobre comunicação e como resolver certos problemas usando os estados de poder aprendidos com nosso mentor Roberto Sinhachik. Boa noite, bem-vindos a esta masterclass sobre Your Power. Então, vou começar esta masterclass falando para vocês que nos Estados Unidos teve um estudioso, um professor lá de uma universidade, que fez um estudo sobre relacionamentos de casais e tal. E aí ele observou que 50% dos casamentos acabavam em divórcio, e a maioria disso se devia a problemas na comunicação. E aí, estudando quais os problemas, ele chegou a 4 aspectos. Eu vou começar um por um, tá bom? ok. Ó, primeiro problema na comunicação.
o que mais acontece entre as pessoas são queixas e críticas, né? Uma pessoa julgando a outra, e começa a responsabilizar outras pessoas, e isso não resolve nada. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês. Você tem uma... Vamos dizer entre casais. Vamos dizer assim. Vamos fazer um exemplo entre casais. Nesse casamento e tal, acontece que a esposa resolve fazer um agrado para o marido, uma coisa agradável, e ela resolve trazer um cacho de bananas, tá bom? Trazer um... Legal, tudo bem, Jaqueline. Então, ela vai comprar um cacho de bananas, e ela é uma pessoa que nunca trabalhou, nunca fez isso. Ela geralmente trabalhou e não estava acostumada a fazer compras, né, para casa e tal. Mas casou e tal. Agora, para mudar, né, quero ajudar no casamento. Então, ela foi comprar bananas. E ela traz um cacho de bananas muito lindo, porém ainda verde, tá? Então, difícil de descascar e aquela coisa, né? Então, e ela chega em casa e tal, e o esposo observa, ele pode ter muitas reações, né? Mas geralmente, vamos dizer assim, que ele, por algum motivo, quando vê aquilo, ele diz, banana verde, né? Quer dizer, já se queixou, né? Já criticou. Pá, tu sabe que a minha mãe, ela comprava uma banana que era uma maravilha, né? Quer dizer, olha só, já houve um rompimento na comunicação, e principalmente na parte afetiva, certo? Quando dentro do trabalho, dentro de uma empresa, não é? Uma pessoa acha que o chefe vai ficar feliz que ele faz tal coisa, ele gasta um tempão, 2, 3 horas fazendo uma coisa, e quando ele vê, o chefe não era nada disso que ele queria, e o chefe, em vez de... não é bem isso que eu quero. Bom, tudo bem, deixa assim. Então, o cara desmotiva. Então, a minha pergunta é, levantem a mão aí, quem nunca aconteceu isso com vocês? Nunca aconteceu algo assim com vocês? Qualquer tipo, até na igreja, na empresa, no clube, na associação comercial, nos negócios. Nunca aconteceu com vocês algo assim? Já. Já aconteceu? Já. Então, Só não foi do cacho de banana, mas já aconteceu. não, eu dei um exemplo, né? Sim. Tá? Esse é o primeiro. E isso vai. Bom, esse é o primeiro e o mais comum, tá? Vamos ver o próximo. Deixa eu ver. Próximo. Desprezo, tá? Numa relação de trabalho, uma pessoa desaprova a outra, desdenha da outra, humilha, tá? E isso não resolve nada. Ela pensa, eu vou falar aquilo para ela, assim, para ver se ela se toca. Né? Vocês observaram isso? Eu acho que eu vou falar isso. Não, então, quando a pessoa chega para trabalhar e aquela numa empresa onde as pessoas podem chegar com qualquer roupa, né? E daí, quando um colega diz para o outro assim, olha, porque ele trouxe uma camiseta que não era para ele, não era para trazer, né? E diz, cruz, credo, meu, como é que tu te atreve a vir trabalhar com essa roupa, meu? Mas tá louco. Vocês já repararam nisso? O cara botou uma camiseta limpa, porque ele gostava daquela roupa. Chega lá e o cara deu do nada. Já aconteceu isso com vocês? Sim. Sim, aconteceu. Observaram isso?
Tem, pode comentar, de repente, algum exemplo que vocês se lembrem. Eu tenho um exemplo que eu fui viajar para Natal. E daí eu comprei, linda, maravilhosa, fui lá e comprei um vestido da cor do seu terno aí, bege. Só que eu sou muito branca. E daí desci à noite, que foi reunida a minha família, e eu desci né, toda linda e maravilhosa. Quando eu cheguei lá, todo mundo, nossa, mas como você comprou essa roupa horrível? Você tá tão branca, pálida, que péssimo esse negócio. Dessa cor, nunca mais eu comprei uma roupa dessa cor. Exatamente. E vocês que coisa, né? Essa é uma das coisas que cria situações, né? E aqui eu vou contar uma coisa para vocês. Aqui é onde entra o sarcasmo, tá? O sarcasmo, ele é uma coisa muito interessante. A pessoa que é sarcástica com outra pessoa, opa, legal, trechos e milhas, Jaqueline, é muito comum quando vocês vão perceber uma coisa. A pessoa que vai fazer um comentário sarcástico, ela internamente já tem uma baita de uma negatividade. Aí, quando faz o comentário sarcástico, mesmo que seja um comentário assim muito levezinho, né? Porque existe tipo de sarcasmo, né? Muitos tipos de sarcasmo. Mas existe o mais, mesmo que seja o mais velado, por incrível que pareça, o sarcasmo dói mais em quem faz do que na pessoa que recebe. Né? Porque a pessoa que recebe o sarcasmo, opa, tá sarcástico, tudo bem. Mas o outro, a pessoa que comentou, fica. Ele parece que quer briga, parece que quer continuar, parece que quer ir em aumento, sabe? Até que ele. Opa, cara, perdão, desculpa, não foi sem querer. Se ele se der conta, para, tudo bem. Então, nesse caso, nesse número 2, temos o sarcasmo, tá? Vamos para a próxima. Olha a defensividade, ficar na defesa, tá? Então, a pessoa que passa o tempo inteiro ficar na defesa, acorda de manhã já está na defensiva, passa o dia inteiro vai dormir na defensiva, tá? Ele supõe ataques, né? A pessoa que já está para defesa, está na defesa. Seguramente vocês já ouviram assim. Vou contar um exemplo para vocês assim. A pessoa chega, faz um comentário, oh, e aí, cara, tudo bem, tudo bem? Tá, mas não fui eu, hein? Tá? Ó, mas não fui eu. Mas... Oi, estou dando boa tarde. É, mas não fui eu. Tá, mas... Vocês já ouviram isso? Viram isso na igreja, na família, no clube, na empresa? Eu digo assim, sabe que eu passei por ali, tava, a chave da torneira estava aberta. Não fui eu. Eu acho que foi aqui. Não, nem entrei lá. Daí, mas eu não estou dizendo que eu passei ali, vi a torneira aberta. Eu perguntei, né? Mas já aconteceu com vocês? Sim, acontece. O perfil da pessoa na defensiva. Acontece muito nas organizações, isso. Quem foi que fez? Ah, não fui eu? Nem vi, não sei o que que é. Eu tenho costume de dizer que é assim, tartaruga em árvore. Exatamente. Exatamente. Tá. E o quarto, vamos ver. Incomunicação. Eu botei uma palavra enorme. Na verdade, é silêncio, é dar um gelo. Tá? A pessoa, em vez de criar pontes, cria. Levanta muros. Né? E quando faz isso, essa é uma atitude que desaprova o outro. Porque a pessoa quando faz isso, a pessoa já está num estado que se acha melhor que os outros e não já desaprova, desqualifica, fica hostil, fica desligado. Incomunicabilidade. Bom, eu tenho um exemplo para vocês do anterior que eu me esqueci. Eu tenho um exemplo maravilhoso. Para aí. Esse aqui, o anterior. Ó.
da defensividade. Vou contar para vocês um exemplo que aconteceu comigo muitos anos atrás, depois que eu me formei e tudo isso. Uma das primeiras vezes que eu consegui um trabalho, era uma empresa de irrigação, com o sistema israelita. É uma maravilha de empresa. É aquele tipo de empresa que agrônomo quer participar. Porém, eu me sentia muito desamparado na época, e eu, muito novo na coisa. Me chamaram na empresa e tudo isso, e eu não sabia o que fazer, né? Aí eu fui, né, lá e para me contratar, tudo isso, e aí o RH me chamou para assinar o contrato, né? Normal, fizeram uma entrevista, passei na entrevista, aí disse, fala com o RH lá para o teu contrato e tal. Eu fui lá no RH, e quando eu cheguei lá, eles me botaram o contrato na minha frente, e eu olhei assim, disse, será que eu posso falar com o meu advogado antes de assinar? Rapaz do céu, olha, tá, claro, durei uma semana lá, nem assinei contrato, nem nada. Os caras me despediram, imagina, eles me abrem as portas para me contratar e eu estou na defensiva, né? Trabalhei legal, trabalhei uma semana, 15 dias, algo assim, tchau. Claro, falta de experiente, jovem, aquela coisa, né? Aí depois eu falando com um amigo, ele me disse, geralmente as pessoas não fazem isso, né? Mas eu estava novo negócio. Aí, claro, surgiu outra oportunidade e eu na quieto. Ó. Claro, vamos em frente. Vamos... E aí foi um belo do trabalho. Muito bem. Então temos esses problemas. Vocês repararam? Esses problemas. E as causas. Causa desse problema, você se sente incapaz, você se sente impotente. Então, tem coisas internas da gente que deixam a gente com essa sensação de incapacidade de resolver os problemas, de perca de energia. Então, você gasta a tua energia nessas defesas, gasta querendo controlar os outros, gasta se fazendo de vítima. Tá? Que esses são os estados de poder que podemos usar para sair desses problemas da comunicação. Tá? Olha só, a solução para sair desses problemas é usando esse método Your Power, que eu denominei Your Power, basicamente são os estados de poder. Né? O estado de poder cooperador é o estado de poder mais positivo. É o estado em que você está disposto a ajudar, é o estado que se espera numa pessoa, não é? O estado destruidor é aquela pessoa que é negativa, aquela pessoa que tem uma situação assim, ela disse uma coisa para ela e ela disse não, já diz não, não vai dar certo. Uma reunião de trabalho, na família, na igreja, na associação, que for, já diz não. Tá? O destruidor, esse é o destruidor, né? O controlador é aquela pessoa que quer controlar tudo. Tá? Bom, mas vamos falar um pouquinho mais do destruidor. Vocês já ouviram falar, vocês já viram exemplos por aí de pessoas na família ou numa reunião de trabalho, quando alguém coloca um projeto para ser alcançado, algo assim, e a pessoa diz, pô, me põe fora disso. Nem termina a pessoa de falar e ele já está dizendo que não. Vocês já viram isso por aí? Sim. Sim. Hoje à tarde eu estava numa pequena reunião e já apareceu uma senhora lá. Não, 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 não. Direto, né? Então, são pessoas que começam coisas e não terminam. Começam um livro e não terminam. Começam um projeto e não terminam. E são pessoas que abrem uma pizzaria, levam um tempo, 1, 2, 3 anos, e vendem, faz uma padaria, ou então sai disso, vai fazer Uber, ou então, pessoas assim, né? Que começa uma coisa, não dura muito, já está mudando. Ou então uma pessoa que casa,
passa 3, 4, 5, 6 anos, separa, ou menos do que isso, já está separando. Pessoalmente, eu tenho um amigo que casou 5 vezes. Casou, levou um tempo, separou, casou de novo, separou, casou de novo, separou, 5 casamentos. Ele tem menos de 50 anos. Vocês já conhecem pessoas assim? Já ouviram falar? Conheço. É, Sim. exatamente. Bueno, eu estou falando da parte negativa deles, tá bom? E na comunicação, eles são os destruidores, são os mais fáceis. Qual é? A da crítica. Crítica, eles, sarcasmo, tá? Eles, muito fácil nisso aí. O controlador é aquele ditatorial, ele quer controlar tudo. Então, é a pessoa que começa um projeto, ele que é levado do começo ao fim, ele passa trabalhando o tempo inteiro, de segunda a segunda, e trabalha. Ele é muito bom para alcançar objetivos. Ele é muito bom. Como o nosso mentor fala, ele é aquela pessoa que ganha dinheiro e depois vai gastar esse dinheiro com terapias, com médicos, para recuperar a saúde. Ele perde a saúde trabalhando, não é? E depois tem que estar gastando para recuperar a saúde. E o dependente, o vítima, é aquela pessoa que numa reunião, ela na reunião sempre fica perguntando, mas o que foi que falaram mesmo? Mas escuta, será que ele falou certo aquilo? Fica sempre com dúvidas e fica pedindo para alguém ajudar ele, né? E acaba que outras pessoas fazem o trabalho para ele. E, bom, vocês já viram pessoas assim, que controlam tudo, que querem fazer tudo, não deixam outras pessoas fazer, ou que ficam dependendo dos outros? Sim, Sim. geralmente a pessoa que está à frente da empresa, né, que traz para si toda a responsabilidade, não dá espaço para o outro. Tudo ele quer controlar. E o que leva provavelmente ele a depois ficar doente é porque é estresse demais. Ele não tem a sabedoria de delegar, ele concentra tudo. E o dependente é o que você está falando mesmo. Ele pode estar do teu lado ouvindo o mesmo discurso e no final, no meio, ainda ele te atrapalha. Ah, não entendi como é que é, repete. São as características que há, né? Em muitas Exatamente, pessoas. exatamente. Então, eu vou contar para vocês que mesmo esses que têm poder negativo, destruidor, controlador e dependente, eles são positivos, né? O destruidor tem uma característica, ele é o mais difícil de querer ser ajudado, né? De fazer uma terapia e tal. Porém, ele tem um aspecto muito bom, ele tem um aspecto interessante, que ele sabe aonde um projeto vai dar errado. Então, se há uma reunião e na reunião alguém apresenta esse estado de poder, porque nós todos temos esses estados de poder durante o dia, né? Então, às vezes nós estamos num, às vezes estamos no outro. Então, se apresenta esse estado de poder, é importante chamar essa pessoa para um lado, convidar ela para legal, Jaqueline, exatamente isso mesmo. Você já viu, né? Então, é legal convidar ele para dizer, mas escuta, onde é que o que tu está vendo de errado? Isso pode ajudar muito a gente no sentido de que o projeto dê certo, porque assim, se ele já viu aonde que vai dar errado, ele pode ajudar a acertar o projeto. Por isso que o tratamento sempre com as pessoas assim que tem que ter sensibilidade e apoiar ela, colocar ela no. Olha, Vera Lúcia entrou também. Olá, Vera Lúcia. Então, temos mais alguém aqui conosco. Que legal, Vera Lúcia. Ai, tudo bom, Vera? Que alegria você aqui. Bom, tudo bem? Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Bom, Vera é nossa colega de muitos anos nos cursos do Roberto. Tá?
É uma pessoa maravilhosa desde Curitiba. Ela e o isso aí. esposo são pessoas maravilhosas. Obrigada, João. Bem-vinda, Vera. Obrigada. Estamos trabalhando aqui o método que dei o nome Your Power, tá? Que usa os estados de poder que aprendi com o Roberto Ciniachi, tá bom? Então, nós estamos falando já dos aspectos positivos que tem dentro dos estados de poder negativo. Um estado de poder negativo, mesmo que... porque todo mundo tem isso. A gente acorda, passa o dia e vai dormir, e durante o dia passa por esses estados de poder, não é? Então, como fazer para que uma pessoa que está no estado de poder do destruidor, ele saia para cooperador? Ele dizendo para ele, olha, é importante o teu comentário destruidor para melhorar o nosso projeto. E comemorar as vitórias que ele tiver. Comemora, ele é uma pessoa interessante. O destruidor também tem um negócio bem interessante, que eu vou contar para vocês, inclusive, aproveitando o Ramon, que está aqui. Ramon, só o seguinte, não vamos dar spoiler. Bom, é o seguinte, nem tu, nem a Jaque, por favor. É o seguinte, bom, pior é que eu estou que nem o Arthur e o Roberto, dando spoiler. O destruidor tem uma coisa interessante, ele é uma pessoa que é entusiasta. Ele diz assim, vou dar um exemplo. O destruidor, ele diz assim, caramba, vamos fazer um negócio assim, e que maravilha! E ele começa e dá 1, 2, 3 dias, uma semana naquela vibe maravilhosa, espetacular, e daí passa o fim de semana, passa 1, 2, 3 dias, o cara está na maior depressão. Não quer nem saber. Aquilo? Não, pá, esquece. Não. Não, foi sem querer, já começa a dar desculpas, já diz, não, isso vai dar errado. Mas ele começa com um baita de um entusiasmo e depois... Tá? Vocês conhecem alguém assim por aí? Já ouviram falar? Começa com muito entusiasmo, tá? Eu estou falando do Ramon e da Jaque, que também estão na palestra, é porque nós estamos com um projeto. Então, às vezes, estamos trabalhando nesse projeto e, às vezes, dá uns gelos. Mas tudo bem, estamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente. Bom, vamos passar para o controlador. O controlador, claro, Derson, você falou. O controlador é muito importante convidar ele para... Calma, relaxa. Vamos nos divertir? Vamos nos divertir. Me escuta, vamos ensinar ele que é importante o amor também. O amor, a companhia, o romance. Calma, sai com o companheiro, companheira para um cinema, vai para o jantar. Relaxa. E delega, não, relaxa, calma. Você vai fazer uma coisa legal, você vai se divertir. Toma o dia. Esse dia é teu, faça o que você quiser, vai para a praia, vai para a montanha, faça uma tirolesa, uma coisa assim. Né, Angela? Faça uma tirolesa, né? Básico. E vocês, o que vocês recomendariam para um controlador? O que você recomendaria, Vera? Olá. Uma pessoa muito controladora. Eu diria para ele se Meditação. controlar. Meditação. Desculpa, Derson, não te escutei. Eu diria para ele se controlar e, como você falou bem, delegar mais, né? Sim. Delegar e deixar a pessoa agir, a outra pessoa agir um pouco, né? E não querer assumir todo o peso das funções, né? Sim. Por exemplo, vou contar para vocês que eu tenho um amigo que está montando uma viagem. E esse amigo, ele quer controlar tudo. Desde o dia que chega, tem que... Mas, rapaz, segundo por segundo, não. Aqui é assim, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Pô, relaxa, deixa o espaço para os acontecimentos, né? Vamos fluindo. De repente acontece uma coisa agradável e
muitas vezes a gente programa muita coisa muito amarrado e daí perde-se a oportunidade das coisas espontâneas, né? Então, não é isso? Ah, não, porque tem que ser assim, porque já fica até chato, né? Com tanto controle. Não é isso? Bom, vou falar agora do dependente. O dependente, ele também é uma pessoa que aceita ajuda, no sentido que, aliás, ele pede ajuda a toda hora, né? Ele tem um aspecto positivo que é muito bom. Olha, temos mais uma pessoa amiga entrando. O dependente tem uma coisa maravilhosa. Ele luta para manter o time coeso. Ele mantém a união, porque para ele resolver as coisas precisa que todo mundo esteja junto, porque daí ele faz as coisas. Boa noite, Estefânia. Maravilha, tudo bem contigo? Estefânia é uma professora aqui de Cruz Alta, também é minha aluna, e nós andamos conversando um pouco sobre estes estados de poder. Bem-vinda, Estefânia. Sinta-se à vontade de conversar também, de trocar ideias, tá bom? Então, nós estamos falando do dependente, da parte positiva, que é que ele gosta de manter a turma junto, porque para quem que ele vai pedir ajuda se as pessoas se separam? Não é isso? Né? Por exemplo, tem um detalhe do dependente que é assim, colocam ele uma missão, né? Ó, esta semana tu vai fazer tal coisa. E como todo mundo sabe que ele é um dependente, não colocam coisa muito grande, não colocam uma coisa pequenininha para ele fazer. Aí ele vai mas aí ele começa a... Ai, mas como é que é mesmo? Passa 2, 3 dias e... mas o que é para fazer mesmo? E alguém acaba fazendo tudo por ele, não é? Então, se o time está separado, então como é que ele vai ter alguém que acaba ajudando ele, né? Vocês já ouviram falar disso? Vera, você já conheceu alguém? Ângeles? Vocês conheceram pessoas assim? Sim. Pois é. Então, a solução para ele é que ele assuma a responsabilidade pela sua situação, tanto situação física, saúde, como de trabalho. Então, que ele assuma. E toda vez que ele realizar um trabalho, uma situação, apoiar ele, sabe? Sim, Vera, a aula vai ficar gravada. Sim, Vera, tá? Fica gravada, tudo bem. Quando quiseres. Assistir vai estar à vontade. Então, já falei para vocês, dentro dos 4 cavaleiros do Apocalipse, da comunicação, que são aqueles 4 que eu falei para vocês no começo, como é que você mexe o poder? Não é isso? Vamos voltar. Opa, está funcionando. Queixas e críticas. Você faz consciência de que estado de poder, a partir de qual estado de poder você está fazendo a tua crítica. De um estado, geralmente é um estado controlador, frio, não é? Ou então um estado destruidor, né? Crítica. O desprezo também é um controlador, é um crítico, que desaprova, olha só, desdenha, certo? Geralmente uma vítima, a vítima ela é a desprezada, certo? Na defesa que temos a vítima, aqui está na defensiva, total na defensiva, né? Evita qualquer coisa. Também temos o destruidor aqui nesta. Certo! Vera, claro, um abraço. Para mim é uma alegria que você tenha estado alguns minutos conosco aqui. E eu sempre lembro de ti, do teu esposo, com muito carinho, dos nossos almoços em São Paulo. Obrigada, João. Eu gostei bastante do tema, mas eu tenho aula daqui a alguns minutos, então eu ainda não vou poder ficar, mas eu gostaria de assistir depois. Vai Depois você estar me no manda o grupo. link daí. Vai estar no grupo? Tá bom, Sim. então. Um abraço para todos. Obrigada, viu? Abraço, Vera. Gratidão. Tchau. Tchau.
Vera é uma pessoa maravilhosa. Muito bem. E a incomunicabilidade, quem que temos? Geralmente o destruidor destrói uma relação. Se comunica, levanta um muro. Não, vocês lá, eu aqui, tchau. Se isola. Não participa das coisas. Não é hostil. Se alguém fala comigo, não. Bom, então, vamos passar, nós já estamos nas soluções, não é? Como é que você aumenta o poder da cooperação? A partir de qualquer deles, tá? E você coopera evitando esses problemas da comunicação, sendo mais transparente. Então, por exemplo, se você critica, coisa assim, em vez disso, fale dos seus sentimentos. Às vezes, olha, estou triste, ou, sabe que isso aí não gostei. Pronto. Mas não gostei, não preciso. Eu sinto isso, respeita a pessoa, pronto, né? Mas também não se precisa isolar, né? Meus sentimentos, eu não aceitar as pessoas como elas são. Aí você vai diminuir críticas, não pode criar pontes e ser uma pessoa íntegra, não é? Essa é bem difícil, porém a que mais precisamos trabalhar, sendo uma pessoa íntegra. Você coopera e as pessoas cooperam com você, porque eles sabem que você vai fazer uma resposta positiva, vai trazer algo positivo. Bueno. Então, finalmente, valide a comunicação, tá? Qualquer estado de poder que você está, valide a sua comunicação, valide o que a pessoa está falando, valide. E assim você faz uma comunicação circular. Aí vocês podem pensar, mas o que é comunicação circular? Bom, tem dois tipos de comunicação: comunicação linear ou comunicação circular. Tá? Eu vou dar um exemplo de comunicação circular que eu já falei, a Estefânia vai saber. Bom, vamos ver se vocês ouviram por aí. Eu vou dizer assim, ó. Vem duas pessoas, vamos fazer do tempo de Cristo, vem duas pessoas caminhando, porque naquela época as pessoas viajavam caminhando, não é? Então havia duas pessoas caminhando e tal, dois homens caminhando, e um deles tinha um saco com 5 moedas e o outro tinha um saco com 10 moedas. Então, se fosse sendo comunicação linear, uma comunicação linear, os dois se juntam e um deles fala: eu preciso das suas moedas. E o outro diz: mas eu só tenho essas aqui, serve. Então, um deles continua a viagem com as 15 moedas. E o outro que tinha, digamos, as 5 moedas, deu as 5 para o outro e ficou sem 5. Não é? Então, foi uma comunicação linear. Preciso das tuas 5 moedas. Pronto. Tá. Essa é direto, é como quando o empregado, patrão empregado, ou duas pessoas do mesmo nível, uma comunicação fria, direta, faça isso, uma ordem, tal. Comunicação circular. Essas duas pessoas vêm vindo, caminhando, cada um tem 5 moedas, outro tem 15, mas eles se encontram e se sentam e não conversam de moedas. Um conta uma história para o outro. Diz: olha, conta uma história assim, né? Aconteceu assim, então aquele dia assim, e aquela solução tal coisa. E outro disse: aquela história dos pinguinos. Pois é, que interessante. Gostei da tua história. Nunca tinha ouvido falar. Eu tinha visto de outra maneira, mas essa historinha, principalmente, não tinha visto. Mas deixa eu te contar outra história. Aí ele conta outra, não, aquela historinha do macaco, aquele bosque e tal, aquele mar. Qual? Pois é. Aí ele conta. Então, quando terminam e os dois se separam, vocês vão observar que a comunicação deles foi circular no sentido que os dois saíram enriquecidos com uma história do outro. Então, os dois, cada um chegou com uma história e saíram com 2 histórias. Então, quando há uma comunicação circular, a gente evita críticas.
uma crítica positiva, algo assim, mas evita. Evita ficar incomunicado, evita ficar na defensiva. Não precisa ficar na defensiva. Fica aberto, estou aberto para a conversa. Né? Os 4 problemas. Não tem queixa, não tem desprezo. Como é que eu vou desprezar se eu estou compartilhando? Não é? Não fica na defensiva e não fica incomunicado. Então, a ideia dessa palestra é que vocês saibam que eu estou trabalhando esta situação e estou à disposição para fazer mentorias de 20, 30 minutos, 40 minutos, tá? Porém, vocês já têm o conhecimento e vocês podem aplicá-lo. Por isso, contem comigo na jornada. Nos comunicamos no particular, para quando quiser conversar sobre aprofundar mais, com mais exemplos, com coisas mais assim, pessoais, que vocês queiram, tá bom? Então, tá aqui né, uma homenagem ao nosso mentor, tá bom? Bom, estou aberto para perguntas. Eu vou fechar aqui e vou abrir para perguntas. Cadê aqui? João, eu queria que você falasse um pouco mais da incomunicabilidade, do item 4. Sim. Sim. Olha, também está chegando a Fátima. A Fátima é colega da Estefânia, aqui de Cruz Alta. Muito bem. Incomunicabilidade. Então, eu vou compartilhar de novo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bem-vinda, Fátima. Bem-vinda, bem-vinda. Nós estamos na palestra aqui. Vamos falar um pouco sobre incomunicabilidade, tá bom? Olha, então, beleza. Tá bom. Olha só. Olha só. Sim. Tudo bom, Fátima? Agora é 7:50 e não consigo. A Flávia está aqui tentando no telefone do Eduardo, não está entrando. Mas eu estou vendo você. Nós estamos assistindo você. Olha, Derson, vou te dar um exemplo assim, digamos, de casamento, tá? Porque esse exemplo vem do livro da onde eu tirei esta informação, que me foi indicado pelo Robson, justamente. Não estou conseguindo, apavorada, esqueci. Por exemplo, deixa eu ver uma coisa aqui. Do Eduardo, não está entrando. Bom, vamos ver. Vamos ver um casal. Vamos ver um casal que, com o tempo, o casamento foi se desgastando e o casal começa a não querer mais compartilhar coisas com o outro, entre eles, e aí um deles começa a ficar em silêncio, não compartilha seus sentimentos, não compartilha, não é feliz. Um deles não é feliz. Aliás, nem os dois não são felizes, porque já começou, já acumulou, foi aquele negócio de que foi enchendo aquele copo d'água, foi enchendo e daí resolveram não se comunicar mais. Então, um fica de um lado da casa, o outro no outro, e então não há, não se falam de uma maneira linear, dizendo, chegou a conta da luz, você vai pagar? E essa chegou, está acabando o arroz, tu vai comprar? O que vai comprar? Esse mês as compras são por tua conta. Tá vendo? Usam uma linguagem, uma voz neutra. Não usam a sua própria voz, o seu poder de voz. Não usam. E ficam
não se comunicam, levantam, fica hostil a coisa. Igual numa empresa. Você vai numa empresa, pelo amor de Deus, isso é comum. A pessoa começa a trabalhar, dali 1 ano ou 2, a pessoa já conhece todo mundo, e tem alguns com quem eu converso e com outros eu não converso. Eu não me dou bem com aquele cara. Aí o RH chama os dois para conversar, e eu digo, mas eu não é? E tá tudo bem? Não, ali no RH, maravilha. Pá, esse é o cara, vamos trabalhar, é isso aí, maravilha. Tá, passou 2, 3 dias e não falo com ele. Vocês já viram coisas assim? Sim. Né? É muito comum nas relações, como você bem exemplificou, do casamento mesmo, né? Vai desgastando a relação e, como bem pontuado, fica um diálogo linear, né? Chegam os dois cansados do trabalho e só é uma fala reta, né? É totalmente diferente da circular, né? Onde cada um vem com a sua bagagem e os dois, enfim, concluem com um final de diálogo satisfatório, né? Eu compreendi. Exatamente. Não há interesse em nada. Mais alguma pergunta? Estamos abertos para a pergunta. Fátima. Oi, professor. Tudo bom? Tudo bem, professor? Tudo bem? bem. Maravilha. Deu um atrasinho somente. No Zoom, na instalação. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Graças a Deus. Alguma pergunta mais? Vocês... Agora estou aberto a perguntas, opiniões, críticas, sugestões. E... como é que é? A gente pode aceitar, eu aceito críticas, sugestões, elogios. Ótimo. O elogio sempre há. Você é maravilhoso. Estou aprendendo muito aí com as tuas falas. Mas aí, voltando, eu fiz algumas anotações e há um momento em que você nos falou sobre os métodos Your Power, né? E falou dos estados negativos, né? Citando o cooperador, destruidor, controlador e dependente. Eu achei muito interessante, interessantíssimo como, mesmo esses estados negativos, ainda assim, o líder, vamos dizer assim, a pessoa pode extrair de uma característica principal, de um momento, seja do esposa, seja de um funcionário, aproveitando o seu lado negativo, mas conduzindo-o para algo que vai ser bom, né? Como você citou da característica do dependente, ser aquele cara que mantém um grupo junto, porque ele depende das pessoas que querem, ele acaba unindo o grupo. E aí, que eu queria um detalhamento maior, dentro do teu ponto de vista aí, é sobre o cooperador. O que de positivo, como podemos conduzir o cooperador no teu entendimento? É que, Derson, o cooperador é o estado ideal, é o estado correto. Por isso que eu fiquei na dúvida. Eu falei, calma aí, o cooperador já é bom. Tá certo, tinha passado para mim. Então, o cooperador é o desejado, né? Sim. São os 4 estados. Daí, o cooperador dos 4 estados do cooperador é o positivo. E os outros 3... É que a gente passa a vida inteira, muita gente passa, é muito comum que a gente passa muito tempo usando energia nos 3 estados negativos. E esses 3 estados negativos, eles surgem na infância. Da época pré-natal até os 7 anos vão se formando esses estados. Aliás, os 4 estados. Tá bom? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo do estado cooperador. Como é que nasce um cooperador? O cooperador é aquela pessoa que nasce o casamento. Aquele casamento, as pessoas casaram, marido e mulher são felizes, são muito amorosos, eles estão morando numa casa maravilhosa, ele tem as suas coisas e ele é feliz, ela tem as coisas dela e ela é feliz, e os dois se juntam
e tem coisas juntos, e tem amorosidade, tá? Uhum. E aí ela engravida, e aquela alegria, chega aquela comunicação, né, do laboratório, você está grávida. E ela, uau, que alegria, parabéns, é comemoradíssimo. O marido sabe o que fazer, fica emocionadérrimo, beija a barriga da mulher, toda aquela coisa maravilhosa. E aí, aqueles 9 meses espetaculares, né? Sempre muito bem cuidada. Se ela tem desejo, estão atendidos. Se não tem, o marido que enjoa em vez dela. Olha, toda aquela, né? Fazem de tudo para que o parto seja o melhor possível. E aí nasce aquele bebê, né? Dentro de uma amorosidade maravilhosa. E ele é recebido muito bem. E amparado, ele é amparado. Depois ele é amado e ele é apoiado até os 7 anos, 7, 8 anos. Então, ele vai... Essa criança é um cooperador, tá? Vai crescer, vai estudar, vai trabalhar, vai ter sucesso, vai amar, porque ele veio desde pré-natal, ele veio assim. O destruidor, pá! O destruidor nasce quando o casamento não está lá grande coisa, e a mulher engravida, digamos que já tem um filho, e aí vem o segundo, e aí eles não estão esperando, situação econômica complicada. Eles estão até que morando bem, tudo isso, porém, não esperavam. E a coisa é que daí o bebê percebe que ele não é bem-vindo nem no útero, desde o primeiro momento, tá? E aí a gravidez assim e tal, acontece coisas e é uma dificuldade e tal. É aquele bebê pode até nascer um momento em que nem os pais estão juntos e nasce em outro lugar, enquanto que o pai está resolvendo outras coisas, e até o pai chegar, e depois a mãe não tem paciência com esse bebê porque já está atendendo o outro e ele não já está sem o marido, e a coisa e aí e a dificuldade, e daí a pouco engravida de novo. E aí, então a coisa, sabe? Então há umas dificuldades. Então esse bebê, às vezes, por exemplo, por exemplo, se a pessoa até que não tem, naquela época não tinha recursos para saber se era menino ou menina, já tinha um menino, tomara que seja menina. Portanto, já houve uma negação. Nem se sabia se era menino ou menina e, né? E o bebê sabe que ele é menino e, é menino, me querem menina. Ou então o bebê é menina e, me querem menino. Então já não sejas do teu sexo, não sejas, não vivas. Já nasce ali, tá? Aí pode, mas tudo, nada é a receita de bolo, hein? Nada, tudo tem fatores. Acontecem coisas, né? De repente, uma coisa legal e tal, uma situação econômica melhor, uma coisa, qualquer coisa. Bom, mas vamos dizer que esse menino não foi muito bem amparado na infância. E depois ele não foi muito bem amado. Sempre ele era o incômodo, o chato, né? Então esse menino cresce aprendendo que a maneira de ter um carinho, uma atenção dos pais é que os pais dêem uma palmada nele, né? Porque amor ele não consegue, ele vai lá carinhosamente e sai, já está cansado aqui, né? Então ele faz uma arte, então tá, pá, então tá vendo já? Tu não pode, olha só, presta atenção. Aqui, quando a gente fala nisso, e a Ângela sabe, todo mundo sabe, os pais são culpados sem culpa. Porque a gente faz o que tinha no momento, se não tinha, o conhecimento que eu tinha naquele instante era o melhor que eu pude fazer. Não vou ser condenado porque agora, né? Então, aí nós temos bom, e o controlador? O controlador, ele também teve algumas dificuldades e ele vê que os pais não prestam atenção muito nele e ele, ali pelos 3, 4 anos, ele diz, eu vou me virar sozinho. E aí ele já começa a aprender da vida, aprender o que tem que fazer, faça aquilo, faça lá, e já começa o estresse, não, eu vou lutar, não quero nem saber de vocês, eu me viro sozinho.
E aí ele cresce, toma uma decisão, ele já trabalha, já cuida dos irmãos. Nossa, ele, por questão da família, às vezes se vê pressionado. Então, esse é o controlador. E aquele do desistidor é aquela pessoa que foi criado de um jeito... Não teve muito amparo, mas teve... Não teve muito amor, mas teve um amor mais ou menos, um amor, assim, digamos, condicionado. E ele aprende a manipular, coisa assim, e fazem tudo por ele. Pode ser também uma pessoa que foi super protegida. Super proteção. Não deixam ele fazer as coisas. Quando vai no colégio, fazem os deveres de casa para ele. Se ele traz caderno, escrevem, apagam a letra dele né? E fazem tudo por ele. E ele, não tá, se fazem por mim, então tá. Então ele espera que alguém faça por ele. Não é? E aí ele não tem muito motivo na vida. Pessoa desmotivada, meio... total, alguém vai quebrar meu galho. Entende? Mas daí, às vezes, acontece alguma coisa, ele diz, não, eu vou lutar por isso, eu vou chegar lá, eu posso, eu consigo. Vai no curso do Roberto Chique, yes! Vamos falar com o Gervásio? Eu posso! Vamos lá! Daí ele, né? Eu procuro ajuda, vai em frente. Mais ou menos, eu não sei, eu acho que eu falei demais. Não é, Delcio? Não, você falou na medida certa, ilustrou muito bem, caracterizou muito bem os métodos, tanto no momento, na primeira leitura, não tinha ficado muito claro para mim, agora sim ficou, sobre o cooperador, que é o desejado, positivo, e os demais, destruidor, controlador e dependente, que são negativos. Você ilustrou cada um deles muito bem. Obrigado. João, sim. fazer uma pergunta. Sim. Assim, quando a gente olha para o lado da família, né, das pessoas, a gente consegue até identificar melhor. Quando a gente olha para a organização, a gente tem uns limites até atingir nesses pontos, né, para coordenar isso. E eu vou dar um exemplo da minha vivência, que eu tenho duas subordinadas. Uma, ela é a supervisora e ela é dependente. E a outra, que é a subordinada, ela é controladora. Então, assim, a controladora sempre tem que falar mais alto, tem que falar mais para dominar a supervisora. E daí, uma se estressa com a outra, tem mágoas, frustrações ali. Como trazer para as organizações, né, esse lado da cooperação? Ótima pergunta. Muito inteligente essa pergunta. Como convidar um controlador para fazer parte de uma organização? Se você faz um teste e você percebe que ele é um controlador, porque ele é uma pessoa que usa palavras frias, tá certo? Ele é muito frio, muito metódico. Se eu tenho uma organização, eu tenho uma empresa e aparece uma pessoa controladora para trabalhar comigo, eu contrato na hora. Tá? Porque ele vai organizar as coisas. Sim. Ele Pior vai dar... que ela é melhor que a supervisora. A supervisora não consegue atingir enquanto o controlador atinge, entendeu? Só que eu não posso elevar o controladora, que ela é uma subordinada, e eu preciso que a supervisora cresça que ela é dependente. Captei. Tu tem a chefe do controlador ou da controladora é dependente. É dependente. Isso vai dar errado. E eu não consigo que ela desenvolva, a equipe está se desenvolvendo muito mais, só que a supervisão... Eu tenho a solução. Ângeles. Posso dar a solução? Pode. Fala para ela fazer um curso com o nosso querido João. O João vai ser o mentor dela. Vai ser o mentor dela para ela melhorar, né? É a sugestão que eu tenho, que é bem complicada a história. Quando você falou que a subordinada é controladora,
E fora que a dependente, essa supervisora, ela tem um conhecimento maior que a subordinada controladora, mas nas comunicações, elas se tretam. Nas reuniões, eu só fico observando como que eu vou conduzir essa fulana para poder chegar na cooperação. Tá, olha só, o dependente ele tem que assumir as responsabilidades sobre a sua a situação dele, tá? Agora, o que acontece? Quando tu tem um chefe que é fraco, que é dependente, e o subalterno dele é um controlador, o que vai acontecer? Vai acontecer uma frustração, tá? Vai acontecer uma frustração, vai acontecer um certo tipo de abandono. Sim. Essa supervisora tua, ela vai se sentir abandonada pelo controlador, porque ele vai acabar fazendo coisas sem esperar ordens dela. Exatamente o que está acontecendo. Tá? Exatamente. Então, o que fazer? O que você tem que convidar a pessoa mais fraca a ser cooperadora. Como? Você topa em fazer planilhas e estabelece metas e comemora essas metas. Eu estou levantando a autoestima dela e ela vai percebendo que ela realiza e que ela tenha um olho menos crítico com a sua subalterna. Deixa ela funcionar. Aconteceu comigo. Meu primeiro trabalho com sementes, maravilhoso. Eu era um agrônomo novo na área e o meu subalterno sabia tudo. O cara sabia tudo. Então eu falei com ele, cara, você é o cara. Ele era um funcionário da empresa, um subalterno meu, ele era chão de fábrica, né, que chama piso de fábrica. Eu era da coordenação lá. Ele sabia mais do que eu, tinha anos de prática. Eu disse para ele, olha, faz o seguinte, eu quero que tu trabalhe. Faça o teu trabalho. Cara, teu cara. Eu dei uma estimulada nele. Mas faz o seguinte, olha, divide o teu trabalho com o outro ali e você me comunica para eu saber onde é que tu está indo. Só me comunica. Mas faz teu trabalho. Pode, deixava o cara aí. Ele entrava, saía, nem me cumprimentava às vezes. Não, às vezes eu dizia, não, mas tu tá aí, né? Ah, tá, beleza. Tudo bom? Beleza. E a família tá bem? Ótimo. Vamos lá, vamos em frente. Eu fazia o meu e ele o dele. Então eu ia aprendendo do trabalho. E assim ficamos amigos. Mas, assim, eu acredito que seja a estratégia mesmo. Elas já melhoraram, tá? Era uma situação difícil. E eu coloquei as duas para fazer trabalho juntas. E que as duas tinham que ir lá. E hoje, elas, assim, estão mais conectadas um pouquinho, entendeu? Elas não criticam e comecei a levar essa dependente, que ela era boa, que ela tinha que fazer, e fui levando ela. E a outra eu fui deixando ela mais calma. Para que ela pudesse sintonizar, assim, não chegar no nível de cooperação, mas pelo menos profissionalmente estão trabalhando juntas. Sim, então tem que cuidar, porque às vezes a que controla muito, ela vai se sentir frustrada com o seu chefe. Ela vai se sentir frustrada com ela. Então, tu vai levando, tem que dizer, conversa. Eu acho que a conversa tem que ser sempre só dois, não em reunião. Tá? Não converse vocês três, conversa com ela. Conversa uma com uma e outra com outra, outro dia com a outra. Um trabalho individualizado, né? Eu acho que é mais indicado mesmo, e elas vão, tipo assim, cada uma sentindo a sua força ali, o seu poder, e vai equilibrando, que é bem assim mesmo. Temos uma companheira nova aqui, Cristina. Tudo bom, Cristina? Pode abrir a câmera para conversar, trocar ideia. Nós já estamos no final. Eu estou encerrando porque nós temos um evento daqui a pouco.
É. Então, eu gostaria de saber quem é Cristina que está nos acompanhando. Eu tô sem câmera. Opa! É. De onde falas, Cristina? De um lugar que muita gente gosta. Rio de E eu Janeiro. também. Hã? Olha, Rio de então. Janeiro? Não. Canela, ao lado de Gramado. Ah! Ah, Tudo bom, Cristina? Tudo frio, mas tudo bom. Pois aqui estamos em Cruz Alta, né? Sim, exato, é. Que É. legal, que bom que te escutar. Nós estamos... Então, eu estava num compromisso, daí eu cheguei agora, liguei, mas só para acompanhar um pouco. Meu irmão e colega de É isso Roberto aí. Chiniachique. Exatamente, minha irmã, exatamente. Tá, eu estou gravando, vai ficar gravado, vou botar o link lá Ai, que bom. no chat, no WhatsApp, tá bom? Ótimo, ótimo. Gratidão. Você gostaria de fazer alguma pergunta? Não chega a ser uma pergunta, talvez seja, não sei. É porque eu tenho uma situação especial, né? Minha, que eu desde pequena sou argentina e vim com 2 anos para o Brasil. E depois, quando a gente foi estudar, sempre estudamos em colégio interno. Eu, com 5 anos, fui interna num colégio, lá na Argentina, e meus pais morando aqui. Então, eu trabalho com pessoas, né? Tenho a formação em pedagogia empresarial. Então, eu costumo alertar, assim, quando a gente vai lidar com pessoas, para procurar ouvir mais, né? Aquilo que é importante. E um outro detalhe, assim, diferente também, né? Eu tinha um filho com 4 anos e meio e fiquei viúva e grávida. Então, eu fui pai e mãe. Então, meus filhos conviveram com a minha dificuldade de tudo isso, né? E então, assim, a gente sabe que em termos de Brasil, né, e de mundo hoje em dia tem muitas diferenças, muitas particularidades, né? Então é só assim botar um pouquinho mais de areia na impulsividade, que às vezes a gente quer encontrar logo uma resposta mágica, uma posição, né? E aí eu vejo que você é bem cuidadoso pelas tuas colocações, né? Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Eu já fui muito impulsiva, né? E a vida me ensinou a respirar antes de tomar alguma decisão. É isso. Legal, Cristina. Gratidão por compartilhar essa situação. Então, é uma experiência de vida muito interessante. Eu te conheço, a gente participou várias vezes de alguns cursos e nós pegamos uma carona de Uber uma vez. E vou contar para você, aquela vez que eu sempre lembro com muito carinho daquela vez que tu me permitiste aquela carona daquele Uber, porque eu estava precisando um amparo de uma pessoa que eu não sei por quê, eu senti que vinha de você, tá? Para mim foi muito legal aqueles minutos que fosse, não sei, o tempo que estivemos no Uber, que tudo ficou em casa e eu fui para o aeroporto. Por quê? Porque eu nasci e fui criado na Bolívia. Então, na minha infância na Bolívia, às vezes tinha certas pessoas que falavam espanhol e que me davam amparo, eram carinhosos comigo. Então, eu te digo assim, você é uma pessoa espetacular. E que legal que você fala isso, que você ajuda as pessoas também a sair de situações que às vezes as pessoas não veem por causa justamente de alguma gravação passada, como nos ensina a Nossa Nacional através do Roberto, do Gervásio, do Eduardo, né? Então, eu sou supremamente grato a eles, Eu porque, também. nossa, tudo que a gente aprende pode ajudar as outras pessoas, né? Assim, a Sim. Fátima e a Estefânia que estão aqui, o que eu posso fazer é ajudar elas de vez em quando.
amanhã de manhã nós temos um encontro, na certa que vão me crucificar. Bom, amigos, eu quero agradecer muito pela a sua presença. Eu não sei se Ramon, Jaqueline, vocês têm alguma pergunta também? Tem não, João. Muito bom, muito bom. Muito bom te escutar de novo, meu amigo. Parabéns aí, tá? Me identifiquei em vários momentos no quesito aí do relacionamento com a Jaqueline. É sempre bom poder escutar e aprimorar. Obrigado por isso. Oh, que bom, gratidão. E Tá nós, certo. professor, sempre nós aguardamos muito as nossas quartas-feiras, que o senhor também nos auxilia muito. A sua fala é maravilhosa e tem vindo muito de encontro, né? Muito bom. Gratidão. Aguardamos com expectativa. Tá bom, professor? Obrigada. Gratidão. Gratidão, gratidão a todos. Tá? Uma boa noite para vocês, boa semana. Vou botar essa gravação ali, assistam, façam perguntas no grupo. Tá bom? Obrigada. Tá ótimo. Obrigado. Um abraço. Gratidão, gratidão. Um abraço, tudo de bom para vocês. Obrigada. Um abraço, uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.